Sou João Vec, professor há quase 40 anos aqui em Itajaí, fui vereador por 2 mandatos, né? E agora convidado pelo partido para ser o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores em nossa cidade. O senhor foi um vereador atuante por 2 legislaturas e chegou a ser o presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí pelo PT. Se afastou da atividade política por anos, alegando decepção, e está voltando à cena numa eleição difícil, em que os catarinenses têm se alinhado com discursos mais conservadores. Não teme uma rejeição nas urnas? A rejeição nas urnas eu só vou poder comprovar no dia da eleição, né? Mas assim, eu tenho saído nas ruas de Itajaí, todos os bairros praticamente já estive, tenho caminhado muito, e a receptividade é muito boa, porque o meu nome é um nome bom, né? Eu, como você disse, fui vereador por 2 mandatos, não tenho nada que desabone a minha conduta. Inclusive, como presidente da Câmara, fui exemplar na questão do gasto da Câmara. Eu gastava 1,6% do orçamento, gastei quando eu fui presidente da Câmara. Em valores atuais, eu economizei 160 milhões, 80 milhões por ano. Eu economizei para o município de Itajaí. Na época, a gente reverteu em muitas obras, principalmente obras em praças públicas, quadras e outros equipamentos como pista de skate, bike, enfim. Eu trabalhei muito nessa questão. Então, essa questão do meu nome, ele é muito bem aceito e estou buscando essa confirmação na sociedade itajaiense, né? Por isso que eu ando aí de cabeça erguida e não tenho nenhum problema com relação a isso e sou totalmente responsável, né? E assumo todos os meus atos. Itajaí demorou quase um mês para anunciar que conseguiu controlar o problema grave da salinidade da água após o rompimento da ombreira na barragem do Semasa. Como o senhor avalia a atual gestão do Semasa e o que pretende mudar na autarquia se for eleito? Então, eu considero a questão toda, a origem do problema é a má versação do dinheiro público na cidade de Itajaí. Porque, na verdade, é uma empresa pública, né? Embora ela é uma autarquia, mas nada é dicotomizado, né? Então as coisas são relacionadas. Se a prefeitura gasta mal, ela vai, como foi o caso, ela teve que buscar dinheiro no Semasa para cobrir o caixa do município. Então a gestão do município de Itajaí é uma gestão que não é interessante na visão de economicidade para a cidade, né? E o Semasa também não é diferente. Até porque o Semasa, ele sendo uma autarquia, mas a operação mesmo do Semasa não é feita pelos trabalhadores do Semasa. O Semasa terceiriza, e é aí que vem o grande problema, né? É aí que, na realidade, o culpado são os gestores do Semasa e da prefeitura, porque aceitam uma empresa estratégica, a água é um bem finito, né? É um bem servido a toda a sociedade itajaiense, inclusive navegantes. Então, o município deveria ter o controle sobre a operação do Semasa. Se você terceiriza, você delega a responsabilidade. E isso é o grande mal, na minha opinião, do Semasa. Sendo a água um bem, né, totalmente estratégico para a cidade, o município não tem o controle sobre os serviços, até inclusive isso verificado inclusive pelo senhor prefeito, que acusa de sabotagem. Então, se ele não tem o controle, ele realmente fica muito inseguro e aconteceu o que acontece aqui em Itajaí. Itajaí vai encerrar mais um governo sem fazer a aprovação do seu novo plano diretor. Houve audiências consultivas, mas as mudanças não foram debatidas ainda com profundidade. O plano diretor precisará ser votado pelo novo governo e vereadores eleitos e pode ceder à pressão da construção civil para que a cidade aprofunde o processo de verticalização, inclusive em áreas como a Brava, Cabeçudas, na zona rural e na Beira-Rio. Qual será a diretriz de um eventual governo seu para essa questão? Para iniciar a discussão do plano diretor, eu quero criar o Conselho das Cidades, que é uma diretriz do Ministério das Cidades, né? O Concidades. Itajaí não criou o Concidades. Nós temos um conselho aí que se diz que vai discutir o plano diretor, mas ele não é deliberativo. E ele é um conselho não é paritário também. Ele é tendencioso. A formatação desse conselho, a configuração desse conselho, ela é totalmente dirigida aos interesses do administrador municipal. Que, aliás, Itajaí é uma prática comum já, essa coisa da influência político-partidária nas políticas públicas. Infelizmente, nós não temos políticas de Estado, nós temos políticas de partido, de momento. E isso é um grande erro que a sociedade itajaiense aceita passivamente. Isso não é legal.
né? Seja na gestão, seja nas diretrizes até do plano diretor. E o plano diretor, ele não pode ser um plano que atenda, no bom, a usar um jargão até, puxadinhos, né? Que atenda puxadinhos, que resolva problemas emergenciais. O plano diretor ele versa sobre todo o uso e ocupação do solo na cidade. É claro que tem que haver crescimento, tem que haver interação, mas também tem que respeitar aquilo que já estabelece na cidade. Evidentemente que Itajaí cresceu muito, nós tínhamos, por exemplo, a Itaipava, era uma zona rural, né? Hoje é uma zona já administrativa. Então, claro que ali se permite construir, se permite estabelecer tipos de comércio, oficinas, etc. Então, o plano diretor da cidade, se quer fazer uma revisão do plano diretor de Itajaí, nós temos que fazer essa questão, passar por uma discussão séria com todos os atores da sociedade, né? E discutir caso a caso o que é melhor para a cidade, não apenas o que é melhor para o interesse dos especuladores. Há quase 2 décadas, a Via Expressa Portuária é uma promessa de campanha jamais concluída. O esgotamento do trânsito nas proximidades do terminal portuário evidenciam um revés. Apesar de proporcionar riqueza econômica a Itajaí, o porto cobra um preço alto na qualidade de vida do centro. Qual a proposta para que haja contrapartida do porto à cidade? Então, o porto esse ano tem um orçamento previsto de 160 milhões. Né? Segundo aí as estatísticas, 70%, 60% a 70% da economia de Itajaí é oriunda do porto. Então o porto é um grande indutor da nossa economia, né? E com relação aí à questão do sistema viário, de todos os impactos de vizinhança que o porto provoca, ele deve sim contribuir para amenizar, né, todos os impactos. E a via portuária é algo também que não teria problema nenhum o porto também ajudar a construir essa via portuária e concluir essa via portuária. Mas como eu disse, a raiz do problema da nossa cidade é o mau uso do dinheiro público. Nós, para ter uma ideia, em 2018, agora no retrasado, nós quase atingimos o limite prudencial da folha. Agora a folha de pagamento desse ano deve estar em 44%, 45%. Já chegamos a 48%, 49%. Uma cidade que é o 10º arrecadador per capita do Brasil, nós somos entre as 10 maiores arrecadadoras per capita. Nós só perdemos para as grandes cidades, as cidades do Rio de Janeiro, com os royalties de petróleo, e aquelas da Bacia de Santos. Então a nossa arrecadação, dividida por cada morador, ela é muito alta. Só que, infelizmente, nós já estamos gastando quase a metade com folha de pagamento. Por quê? Nós temos 600 cargos comissionados. É mais uma questão também que eu coloco, como é que a sociedade itajaiense, as entidades de classe, né, inclusive a OAB, aceita isso. Tem cargos aí que não tem razão nenhuma de existir, esses cargos comissionados, por exemplo, como o secretário de escola. Então, se nós melhorarmos a gestão, a razão dos problemas da nossa cidade, nós vamos concluir a via portuária e vai servir muito aos itajaienses. Muito tem se discutido a total privatização do terminal portuário de Itajaí. O contrato de arrendamento da IPM Terminal está chegando ao fim e o ano de 2021 será de definições. Qual a sua proposta para a administração do complexo portuário? Da mesma forma que me causa estranheza que a sociedade itajaiense não se mobiliza contra esse gasto, esse mau uso do dinheiro público, cooptação de pessoas, cargos comissionados, aluguéis, etc., né, que deixa inclusive de usar prédios próprios, com relação ao Porto de Itajaí também é outra questão que me estranha, a sociedade não está mobilizada. Se nós temos um negócio que é superavitário, que é indutor da nossa economia, que o nosso porto também tem uma característica diferenciada dos demais. Ele foi um porto que nasceu na cidade. A cidade nasceu em torno do porto. Então ele está numa região estratégica, né, uma região central, que tem todos os impactos. E inclusive a atividade fim do porto não pode mudar do que nós temos. Já tivemos tentativas de terminal de combustíveis, de terminais graneleiros ali instalar-se no portão. Eu defendo e vou defender, está no meu programa de governo, que nós continuamos com o porto público. A operação hoje já é terceirizada, já é privatizada. Esse é um modelo que tem dado certo, né? Então por que vender se esse modelo tem dado certo? O governo federal precisa entender isso. Só que a sociedade itajaiense também tem que se mobilizar. Todos têm que se mobilizar para que esse porto continue do jeito que ele está. Até porque nós não podemos pensar somente o porto da Marcos Conder, só a operação portuária. Nós temos que pensar toda a área reto-portuária. Você vai a Itaipava hoje, você vai no Rio do Meio, você vai na Murta, tudo tem terminais
retroportuárias, né? Atividade retroportuária, não só a atividade de armazenamento, mas também as oficinas, os operadores portuários, enfim, muitas atividades hoje Itajaí sobrevive em torno do porto. Então, no meu entendimento, esse porto é estratégico e tem que continuar público no modelo que ele hoje, com a gestão do porto terceirizada. Há moradores aguardando cirurgias eletivas desde 2017, à espera por consulta e também exames. A pandemia agravou esse quadro e não há perspectiva de uma solução rápida. Qual a sua proposta para a área da saúde pública em Itajaí? Eu já tenho falado, né? A origem do problema é a gestão. Para ter uma ideia, pasmem, né? Um coordenador de unidade de saúde hoje, ele é um cargo comissionado. Pegam pessoas que não são nem da rede de saúde e colocam lá para trabalhar, né? Para servir a um vereador, servir a um prefeito, servir alguém do partido e não uma política pública de continuidade, né? Que dê continuidade às políticas públicas na saúde. Então esse é o grave problema na saúde. Assim como tem esse cargo, tem muitos cargos comissionados também. Então nós fazendo uma gestão legal, economizando, nós temos muitos prédios alugados na saúde. A imprensa tem divulgado aí ex-vereador, ex-vereadora, tudo com casas alugadas pelo município. Inclusive, prédios do município, prédios próprios não são utilizados. Como por exemplo ali no PAN, era uma unidade, tem um trabalho da saúde ali hoje, foi alugada uma casa próximo e aquele deixou de lado. Então, fazendo essa economia, o município vai sobrar dinheiro para investir em contratação de mais profissionais da saúde, ter a operação própria também no sentido dos exames. Nós estamos, hoje é tudo terceirizado, o serviço de saúde dos exames, né? Da alta complexidade. Então nós também podemos ter equipamentos, nós podemos também investir nessa questão de melhorar os equipamentos da saúde e também a questão de contratação de pessoas para reduzir, né, essa demanda aí hoje retida de exames e cirurgias, etc. O transporte público é uma das principais queixas dos itajaienses. Faz 3 anos que o serviço é prestado através de um contrato emergencial e o edital para a nova concessão do transporte ainda não foi lançado. Qual a sua proposta para o transporte coletivo de Itajaí? O transporte público, quando existia ainda a coletiva Itajaí, já a cidade de Itajaí ela não desenvolvia políticas públicas de estímulo ao uso do transporte público. Itajaí perdeu essa dimensão, as pessoas começaram a resolver o seu problema através do transporte individual. E se faz ruas, se amplia ruas e cada vez mais o trânsito de veículos na cidade está assoberbado, né? Então, nós queremos criar uma empresa pública municipal que vai fazer todo o gerenciamento do transporte público na cidade, onde os ônibus serão contratados por quilômetro rodado. Isso vamos praticar uma tarifa bastante acessível e atraente para que as pessoas voltem a andar de ônibus em Itajaí. Quando a empresa coletiva Itajaí deixou a operação, nós tínhamos apenas 180 mil pessoas circulando nos ônibus, né? Na cidade de Itajaí. Blumenau é uma cidade um pouquinho maior do que a nossa, em número de habitantes, tinha 700 mil pessoas naquela época usando o transporte público. Então nós temos que inverter essa pirâmide. As pessoas têm que se deslocar novamente de ônibus em Itajaí. Mas isso só vai acontecer se tiver um sistema atraente, que as pessoas se convençam, né, pela praticidade, pelo conforto, mas também pelo baixo custo. E isso nós vamos implementar em Itajaí e as pessoas vão voltar a andar de ônibus, melhorando muito o trânsito nas nossas vias. Foi a falta de segurança no transporte, horário, dia, que fez as pessoas recuarem o uso do ônibus? Falta de opções, né? Baixo número de linhas, preço muito alto, falta de um sistema integrado. Então os nossos ônibus não eram ruins, a qualidade dos ônibus da empresa que operava aqui em Itajaí eram boas, só que não eram atrativos, que o município também não queria participar desse consórcio, diria, né? Então isso também foi uma falha do governo municipal em não participar mais, em não desenvolver políticas públicas junto com a empresa e melhorar o transporte público na cidade. Perdemos essa dimensão, infelizmente estamos muito atrasados. Os comerciantes da rua Hercílio Luiz se queixam da perda de importância da via. Cobram soluções do poder público. Qual a sua proposta para a via de comércio mais tradicional da cidade? O centro de Itajaí hoje está bastante defasado, sim. A gente anda nos bairros, os bairros estão mais ocupados do que a região central. Como eu falei, eu quero criar o Concidades, é um conselho, né, que vai discutir as políticas públicas, a ocupação e uso do solo, o número de verticalização,
o tipo de serviço que vai acontecer naqueles espaços. Então, junto com os moradores, junto com a associação de moradores ali dos comerciantes da Ercílio, junto com o CDL, com o sindicato dos contabilistas, junto com os comerciários, junto com a associação empresarial, discutir o que é melhor para Ercílio. Eu, como fui vereador, eu já fazia muito isso, as audiências públicas, plenárias, fóruns, para discutir e coletivamente dar os encaminhamentos. Ninguém melhor do que eles ali da Ercílio podem apontar quais as soluções que a Ercílio pode ter. Eu acredito que tem muitas propostas, muitas ideias, e eu quero fazer isso, através desse conselho, chamar todos os participantes, sentar, evidentemente que não vai ser um trabalho fácil, mas ali nós vamos decidir o que fazer com a Ercílio, quais projetar o futuro da Ercílio, o tipo de construção, se vai ter habitação na Ercílio, abrir para o trânsito, se vai ser calçadão, enfim, tudo que vai acontecer na Ercílio vai ser discutido com cidades e vai dar os encaminhamentos, né, para que a Ercílio volte a ser a nossa Ercílio até os anos 70 e 80, que era muito ocupada e infelizmente está muito desocupada no momento. Itajaí adotou a prática de contratação de vagas em creches privadas para atender os filhos dos itajaienses que estão na fila de espera. A medida é imediatista e impede que o poder público decida sobre a infraestrutura, diretrizes de ensino, definição da merenda, treinamento de equipe. Com a terceirização, tudo isso passa a ser responsabilidade da iniciativa privada. Qual a sua proposta para essa área? O que está acontecendo em Itajaí é um descaso com a educação. Nós estamos retrocedendo na história e os indicadores provam isso. O nosso último IDEB agora, nas séries finais, não alcançamos a meta. Itajaí com 400 milhões praticamente do orçamento da educação. São 391 a previsão para esse ano. Não consegue, em 4 anos agora do atual prefeito, fez apenas 2 unidades infantis, concluiu 2 unidades infantis, que eram aquelas lá do governo federal, dos convênios, etc., que já tinham sido, inclusive, iniciadas em anos anteriores. Então, Itajaí diria uma palavra, né, do português, está com hiato, né, um hiato muito grande da educação. Delegou uma política pública estratégica, né, de educação, que depende do desenvolvimento da sociedade, delegou a iniciativa privada, né, e isso é um precedente muito perigoso. Nós já temos 35 unidades infantis, se não me falha a memória, 35 unidades infantis terceirizadas. Não se constrói uma escola nova, as salas de aula estão abarrotadas, então isso não é legal. Por isso que eu tenho propostas para a educação, primeiro pela Secretaria de Educação, acabar com os cargos comissionados na Secretaria, fazer concurso público para que a gestão da educação seja pensada, independente de partido político, que não mude a cada 4 anos, isso é uma vergonha para a nossa cidade. A cada 4 anos muda toda a Secretaria de Educação. Olha, as pessoas que pensam em educação dependem de cargo, de comissão, dependem de indicação de vereador, indicação de político, isso não pode mais acontecer. Por isso que eu quero fazer concurso público lá na Secretaria, começar pela gestão já. E definir qual é o projeto. Nós temos vários projetos hoje aqui na educação também, outro erro também fundamental. Em educação se fala em unidade de ação. Nós não podemos ter 2 projetos tocando a educação itajense. Hoje existe isso. Quem adere a um projeto ou não adere a um projeto. Então isso não é legal. Então nós temos soluções sim para a educação. Não é difícil, né? O nosso orçamento ele é vultuoso, é só traçar as diretrizes com correção que a nossa educação vai melhorar e vai ser bem diferente daquilo que nós temos hoje em Itajaí. Os projetos de parques e espaços públicos de lazer aos itajaienses continuam só no papel. Apesar de rica e próspera, a cidade não proporciona espaços públicos para o convívio da comunidade. Qual a sua proposta para essa área? Essa questão eu posso falar assim com bastante orgulho. Quando eu fui vereador, eu consegui uma emenda parlamentar em Brasília, onde todo aquele espaço público de Cordeiros, o ginásio Justílio Fernandes, que eu fui autor do projeto de lei, denominando aquele próprio, e toda aquela praça eu consegui através de uma emenda parlamentar. O ex-prefeito Jandir Velino ficou 16 anos no poder, não fez um ginásio de esporte. O atual prefeito Vonei, agora nos 4 anos, também não fez nenhum. Aquele que foi feito na época que nós estávamos juntos, foi eu que consegui uma emenda parlamentar. Então, assim, o Itajaí está muito carente nesse sentido, sim. Nós precisamos pensar na cidade, projetando também com áreas públicas. Eu também fui autor da ideia das academias nas praças,
também tive essa feliz ideia, foi a primeira cidade de Santa Catarina que teve as academias na praça. E quando eu for prefeito, juntamente com Concidades, nós vamos criar muitos espaços públicos, porque a cidade de Itajaí é uma cidade turística, né? Uma cidade plana, uma cidade que tem hoje mais de 200 mil habitantes e precisa de bons espaços públicos para que a população possa usufruir e fazer atividade física e ter qualidade de vida. Os índices de Covid voltaram a preocupar nas últimas semanas. Até que uma vacina proporcione imunização em massa, a pandemia será uma ameaça real para a vida de todos nós. Qual a sua proposta para proteger os itajaienses enquanto esse pesadelo durar? Itajaí já fez várias tentativas, né, de diminuir a contaminação. Algumas, inclusive, esdrúxulas, né, que virou chacota nacional, não respeitando os protocolos do Ministério da Saúde, né, e não respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde. A nossa taxa de letalidade é acima da média catarinense, né, e ela é acima da média catarinense, então isso não é legal. Nós poderíamos ser bem mais eficientes, mas infelizmente se usa muito de empirismo no tratamento da Covid em Itajaí, no enfrentamento da Covid. Eu, enquanto prefeito, quero usar de todos os protocolos e as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, e aí sim nós podemos tratar com responsabilidade a questão do Covid em Itajaí. No momento, infelizmente, nós estamos usando aí de placebos, diria, né? Numa linguagem da medicina, estamos usando de placebo e enganando a população com falsas promessas, com falsas propostas de cura e proteção que na realidade não tem comprovação científica nenhuma. Por isso que eu defendo a ciência e vou aplicar os protocolos da ciência no enfrentamento do Covid.